Convido para compor a mesa os autores do hino da nossa cidade, o Coronel Gonçalves e o Tenente Romão. A entrega dos títulos, a mesa faz algumas recomendações. Recomendamos aos senhores propositores dos títulos de cidadão que o tempo para justificar a concessão ao seu homenageado é de 5 minutos, em respeito à comunidade, para que esta sessão ela se torne o aperitivo da cidadania. E a gente fique com vontade que chegue novamente o próximo ano para participarmos novamente de uma sessão. Que a sessão não seja cansativa, mas o aperitivo da cidadania. Assim também aos senhores homenageados, disporão de 5 minutos para fazer seus agradecimentos, se assim desejar. Esta sessão solene tem como objetivo homenagear os 48 anos de emancipação política da nossa cidade, que é comemorado no dia 15 de dezembro. Passo a palavra ao primeiro secretário, a fim de proceder à leitura do expediente e da ordem do dia desta sessão solene. Expediente do dia: entrega dos títulos de cidadãos baienses, exibição da imagem da cidade com vários pontos históricos, entrega dos DVDs com hino e imagem da cidade de Bahia aos diretores de escolas aqui presentes, entrega das bandeiras da cidade de Bahia às pessoas aqui representando as famílias ilustres, lançamento do livro De Barreiras a Bahia, do escritor e historiador Ariosvaldo Alves de Oliveira, conhecido como Lázaro. Ordem do dia. Projeto de resolução 001/2007, de autoria do vereador José Vicente, concede título de cidadão baiense ao senhor Manuel Antônio Batista de Sá e dá outras providências. Projeto de resolução 010/2006, de autoria do vereador Marivaldo Gonçalves, concede título de cidadão baiense ao senhor Fábio Costa e adota outras providências. Projeto de resolução 007/2006, de autoria do vereador Jerônimo Gomes, concede título de cidadão baiense ao senhor José Antônio das Flores e adota outras providências. Projeto de resolução 007/2007, de autoria da vereadora Maria das Neves Gomes de Medeiros, concede título de cidadão baiense ao senhor José Batista Cabral e adota outras providências. Projeto de resolução 014/2007, de autoria do vereador José Vicente Pereira Neto, dispõe sobre a concessão do título de cidadania ao senhor José Gonçalves de Sá, Major Gonçalves, e dá outras providências. Projeto de resolução 022/2005, de autoria do vereador Marivaldo Gonçalves, concede título de cidadão baiense ao senhor José Ribamar Fernandes da Silva e dá outras providências. Projeto de resolução 016/2007, de autoria do vereador Jerônimo Gomes de Figueiredo,
Concede o título de cidadão baiense ao senhor Astério Santos e dá outras providências. Projeto de resolução 07/2002, de autoria do vereador Marivaldo Gonçalves, concede o título de cidadão baiense ao senhor Everildo Alves de Souza e dá outras providências. Projeto de resolução 17/2007, de autoria do vereador Jerônimo Gomes, concede o título de cidadão baiense ao senhor Manuel Vieira Lopes Neto e dá outras providências. Projeto de resolução 19/2007, de autoria do vereador Pedro Edivaldo Nascimento, concede título de cidadã baiense à senhora Regina Gomes de Lima e adota outras providências. Projeto de resolução 008/2006, de autoria do vereador João Vanderlei da Silva, concede título de cidadão baiense ao senhor Maurício Alves de Souza e adota outras providências. Concluído o expediente do dia e a ordem do dia, passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente Jerônimo Gomes. Excelentíssimo senhor prefeito teve que se ausentar devido a outros compromissos, alusivos também à emancipação, à data de emancipação de nossa cidade. Eu faculto a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito para que ele possa deixar aqui o seu recado. Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, vereador Jerônimo, meu querido primeiro à mesa, de todo o Poder Legislativo, doutor juiz de direito, doutor Edivaldo, representante do Poder Judiciário da cidade, auxiliares de todos os poderes aqui presentes. Na verdade, hoje temos uma família baiense, e é esse espírito que norteia esse encontro. Esse espírito que me obriga, com força do instinto, com força cidadã, a parabenizar esse ato brilhante e homenagear os nossos filhos, aos nossos amigos, as nossas estrelas, aos nossos astros, as pessoas que constroem a cidade, seja ela qual for, desde a menor cidade do interior da Paraíba, a mais nobre do mundo, a cidade que é composta pelos seus filhos. E a nossa cidade, sempre digo isso, ela tem geograficamente uma palavra que às vezes é estendida ao lado figurado, que é a palavra margem. Bahia está à margem de muitas coisas. E esse momento que Bahia está vivendo é um momento que a história um dia iria cobrar. É uma história de que um dia essa cidade teria consciência plena de deixar de lado as questões político-partidárias, as questões do gostar de um ou não gostar do outro, e focar apenas na necessidade do nosso povo. Essa semana estamos comemorando, pela primeira vez na nossa história, de forma diferenciada. E não sabia eu que ao fazer desta forma, eu iria sentir também sessões, não de forma legal, como poderia constituir, mas sessões espontâneas das pessoas por onde estamos fazendo o aniversário de Bahia. Decidimos fazer 5 pontos da cidade e lá levamos a população para a praça, para a rua, para comemorarmos juntos. E a gente sente das pessoas, principalmente as mais idosas, o amor pela nossa cidade. Eu queria, para finalizar, dizer que pesquisas feitas ou qualquer uma que façamos para frente, se perguntarmos ao nosso cidadão, aquele que talvez não tenha tido a oportunidade de cursar uma faculdade, mas que tenha tido a oportunidade de estudar a própria vida, vai dizer que o que faltava no Bahia é esse sentimento de autoestima, é esse sentimento do nosso povo, com carinho, com respeito à nossa capital, com carinho, com respeito à nossa Santa Rita, mas nós somos um povo, nós somos uma cidade
legitimamente constituída para ser amada. E eu não queria falar nesse momento apenas como prefeito, como gestor temporário, mas queria falar como cidadão da minha cidade. Aqui temos a sociedade baiense, representada por todos os setores, e é isso que falta no Bahia. É a gente olhar para as nossas ruas e zelar por ela, para as nossas escolas, zelar por ela, fazer com que as nossas praças continuem verdes, fazer com que as nossas crianças sejam bem tratadas, fazer com que a cidade de Bahia deixe os seus embates, deixe as suas disputas para razões próprias, mas fazer com que o comércio, a indústria, a classe política, a classe empresarial, enfim, todos nós possamos amar a nossa cidade. É o apelo, é o desejo que eu tenho, porque os políticos passam, todos nós passamos, mas a cidade permanece. Não adianta muito existir uma cidade, dois grupos, aquele que faz e o que quer destruir. Isso não tem mais cabimento na nossa cidade. Ela precisa ser amada. E todos nós. Porque a cada dia que a gente ama a nossa cidade, a gente ama o nosso vizinho, o nosso filho, a gente ama o solo que vivemos. E todos nós queremos por isso. É esse o meu desejo, essa é a minha expectativa. Parabéns à iniciativa da Câmara de Vereadores, parabéns a todos os homenageados, que Deus abençoe a todos, e a minha cidade, ao meu povo, a nossa gente, que Deus conceda um Natal de paz e um 2008 repleto de progressos que essa cidade está recebendo e que merece por isso. Muito obrigado, O vereador Marivaldo Gonçalves, para fazer a entrega do título de cidadão baiense ao senhor José Ribamar Fernandes da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Jerônimo, primeiro secretário, vereador Flávio José, doutor Edivaldo, juiz de nossa cidade, Coronel Gonçalves e mais autoridades presentes na mesa, colegas vereadores, vereadora direta, minhas senhoras e meus senhores presentes. Quero, no início da minha falação, agradecer a Deus por esta oportunidade e também parabenizar não só a cidade de Bahia por estar aniversariando, mas parabenizar o presidente do Poder Legislativo, o nosso presidente da Câmara Municipal de Bahia, o vereador Jerônimo Gomes de Figueiredo, por esta iniciativa, por uma data tão importante para a nossa cidade. E Vossa Excelência lembrou muito bem de homenagear os nossos irmãos que nesta noite estão sendo homenageados. Vossa Excelência escolheu uma data para que o Bahia viesse ganhar 11 presentes. E esses presentes são os homenageados que já me antecederam, que após a minha pessoa irão ser homenageados. Então, o início, parabenizar Vossa Excelência, parabenizar toda a direção da Câmara Municipal de Bahia, que tem dado um exemplo como administrar com transparência, com dedicação, com respeito, aqueles que são menos favorecidos. Vossa Excelência tem demonstrado e tem mostrado como administrar o poder. Agora, senhores presidentes, senhores vereadores, em público presente, este título de cidadão que agora faço homenagem
ao homenagear uma pessoa simples, humilde, pessoa que tem dedicado toda a sua vida em prol do desenvolvimento, do crescimento de nossa cidade. É o senhor José Ribamar Fernandes da Silva. O senhor José Ribamar Fernandes da Silva nasceu em 1962, na cidade de Pombal, no Alto Sertão Paraibano. É casado com Jaqueline Almeida Farias e tendo 4 filhas, sendo a mais velha Jaqueline Almeida Farias, Rayana Fernando Farias e Hilary Fernando Farias e Sara Fernandes Farias. Saiu da cidade de Pombal em 1982 para João Pessoa, onde começou sua vida profissional como vendedor de confecções, até 1986, quando passou no vestibular indo para a cidade de Campina Grande. De lá, seguindo o chamado profissional, foi para Mato Grosso do Sul e retornando para Maceió, um ano depois, onde ficou até 1991, quando retornou para João Pessoa, iniciando uma atividade um tanto quanto informal na área de mecânica. Foi aí que deu início a RR Retífica. A RR Retífica, empresa com sede na Avenida Liberdade, 2330, no bairro do Centro, em Bahia, deu início das suas atividades no ano de 1993, tendo como objetivo social a atividade da indústria mecânica para conserto de automóveis, retificação completa de motores e um variável estoque de peças. A empresa conta com 13 anos de tradição, atendendo a todo o mercado da Paraíba e um grande número de clientes de outros estados, que coloca a RR Retífica como uma das mais modernas e eficientes retíficas de motores do Nordeste. A RR Retífica possui um dos maiores parques de máquinas da região. Hoje conta aproximadamente 45 colaboradores diretos e mais de 200 indiretos e mecânicos. O senhor Ribamar, ele tem dedicado o maior tempo da sua vida dentro da sua empresa, juntamente com seus familiares. E o que eu acho importante, posso ser agora meu objetivo do irmão Ribamar, é que ele, com sua simplicidade, ele tem ajudado o social do nosso município. Sou uma testemunha ocular, sou presidente, e apresento um programa de rádio há 7 anos. Durante esses 7 anos, o irmão Ribamar, ele tem sido colaborador naquele programa. E são vários outros programas de rádios e de televisão apresentados que a empresa da RR Retífica, a pessoa do irmão Ribamar, tem sido um colaborador em outras áreas do social. Então, a Câmara Municipal, na pessoa do vereador Marivaldo, que nos fala, tive a honra de apresentar este título de homenagem, de honra a este simples amigo, o irmão da cidade de Bahia. O mais dizer, senhor presidente, que tem contribuído também, dando empregos e ajudando o rendimento de nossa cidade. Então, o irmão Ribamar, eu gostaria de convidá-lo para fazer a entrega deste título, e para mim, com muita honra, eu entrego que eu conheço de perto o trabalho de Nosso Senhor.
Fica captada a palavra o senhor José de Ramal Fernando da Silva, o major do cidadão de Bahia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bahia, o senhor Jerônimo Gomes Figueiredo. Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Bahia, doutor Edivaldo Albuquerque. Excelentíssimo senhor vereadores, excelentíssimo senhores secretários e demais autoridades. Senhoras e senhores, difícil conter a emoção ao ser contemplado com o título de cidadão baiense, que me está sendo concedido hoje pela Câmara de Vereadores. Talvez eu apenas repita um lugar comum a ressaltar a surpresa que me acometeu a ser contemplado com tal Bahia. Embora saiba desde sempre a generosidade e de que é pródigo dessa terra tão hospitaleira, e que tem nos ilustres vereadores dessa casa bem mais de 5 representantes comigo. Não poderia fugir assim de início ao agradecimento que mais especial ao meu Senhor Salvador Jesus Cristo, que ainda hoje me dá força para prosseguir na árduo jornada da vida. E bem mais do que formal, a Câmara Municipal, que por unanimidade votou em meu nome para receber tal honraria. Consigo, em especial, minha eterna gratidão ao vereador Marivaldo Gonçalves, por ter apresentado o projeto de decreto legislativo que me concede este título. Mencionando e já agradecendo as minhas origens, logo tenho que me reportar aos meus amados e queridos pais. A minha querida mãe, Rita Fernandes, ao meu pai, Francisco Fernandes, já falecido, devo não apenas o leito da vida, que me fez o que sou, mas o exemplo de bondade, respeito e caráter que eu tenho. O paradigma que meus pais representam é de que me valho hoje pela minha esposa Jaqueline Almeida. Minhas filhas Jaqueline Almeida, Rainá, Hilary e Sara, que sempre me apoiaram em minha trajetória profissional, mas que todos. Agradeço a minha esposa e a minhas filhas por compreender muitas vezes a minha ausência de tempo. Meus agradecimentos também aos meus queridos irmãos, Francisco Geraldo, José Romadão, Romero, Marideus, também os meus primos, Erivaldo, é uma família bastante grande, não poderia pensar no dia a dia, e a carne que nos presente. Agradeço a todos os colegas e amigos que puderam estar aqui presentes nessa noite. Gostaria de citar o nome de cada um deles, mas como são tantos, ficaria um pouco adiantado da hora. No ano que nossa empresa RMR comemora o seu 14º aniversário, este tipo de cidadão baiense, que ora recebo com muita honra e muito carinho, é uma homenagem que estendo e dedico a todos os meus colaboradores, fornecedores, parceiros e amigos. A minha história se entrelaça com a da cidade de Bahia, desde 1993, onde comecei com o Cicório, estabelecimento de mecânica, e ao pouco, com muita força de vontade, começamos a crescer no mercado de retífica, sempre primando pela qualidade do respeito e a responsabilidade dos nossos serviços. Muitos dos presentes são testemunhas daquela pequena oficina ali vizinho do Banco do Brasil, como também são testemunhas da nossa trajetória, da empresa que hoje está instalada, que tem como ponto de referência
à concessionária da Chevrolet. Este clima me estimula e disseminado entre autoridades e cidadãos contamina os que aqui chegam, sedimenta o terreno e impulsiona permanentemente aqueles que, como eu, entre muitos, decidiram investir e empreender em Bahia. Ao lado dos dinâmicos e competentes empresários locais, são todos vocês, meus amigos, responsáveis por esta cidadania que ora me reconhece. Aqui, no meio dos homenageados, tem também o lado do empresário Frederico Valdes. Minha resposta aos significativos títulos deste evento é a renovação de um compromisso e de uma profissão de fé incorporado aos valores fundamentais de nossa empresa desde a fundação. Continuaremos a trabalhar com o recobrado temor e crescente determinação pelo desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social, buscando colher todas as oportunidades e o conhecimento e o acesso à tecnologia disponível, que gera prosperidade e qualidade de vida das pessoas que nos cercam. Outro é dos tempos a acolhida que sempre tive, mesmo o amor, o respeito que fui formado por esta terra, da qual sou agora cidadão de direito. E por esta gente, incutivo algumas das minhas melhores e mais densas terras amizades. Em suma, para concluir, meus dois conterrâneos, senhores vereadores, autoridade presente, apesar da ascensão profissional, nunca me permitia esquecer das minhas origens e de todo o sacrifício para chegar a um sonho. Porque o homem que não sonha, não vive. Hoje o sonho está transformado em realidade. Sinto pulsar forte no meu coração. Este é o momento da minha vida, que o tempo não vai parar. Muito obrigado a todos. Eu peço ao cidadão de Bahia que faça entrega do kit Bahia ao nosso ex-vereador